Boa noite, pessoal. Dando sequência aqui na nossa aula sobre o Oriente Médio, as causas e conflitos. Agora a gente vai estar falando um pouquinho a respeito do Acordo de Camp David. Vou estar compartilhando aqui com vocês os slides. É, os acordos de paz de Camp David, eles foram realizados entre os dias 5 e os dias 17 de setembro de 1978. E o presidente das Repúblicas Árabes do Egito, que é o El-Sadi, e o primeiro-ministro israelita, o Begin, eles reuniram-se com o Jimmy Carter, que era o presidente dos Estados Unidos, e eles concordaram em instaurar a paz no Oriente Médio, diante de todos os conflitos que estavam acontecendo. Eles convidaram igualmente outras partes envolvidas nos conflitos israelo-árabe, de modo a participarem das reuniões que conduziam esse acordo. A história, a iniciativa do presidente Sadat em visitar Jerusalém, a recessão que lhe foi feita no parlamento pelo governo e pelo povo de Israel, bem como também essa visita recíproca do primeiro-ministro Begin a Ismailia, as propostas de paz feitas pelos dois líderes e ainda a calorosa reação dessas missões pelos povos de ambos os países, elas criaram uma oportunidade para o estabelecimento de um clima de paz no Oriente Médio. A instalação desse clima requeria dos dois países respeito pela soberania, uma integridade territorial e independência política de cada Estado, e o seu direito de viver em paz e segurança, que era o que eles mais temiam, pela segurança. O acordo estabelecido entre Israel e Egito veio a definir claramente as futuras relações entre os dois países, sendo o propósito das conversações alcançar a paz e estabelecer boas relações de vizinhança. Foi reconhecido que para atingir esse objetivo era necessário o envolvimento de todos aqueles que foram afetados pelo conflito. Assim ficou assente que o acordo ele constituiria as bases para a paz, não apenas entre o Egito e Israel de fato, mas igualmente entre Israel e cada um dos seus outros vizinhos que viessem a estar preparados para negociar a paz com o país judaico. As bases de acordo para a instalação da paz no conflito entre Israel e seus vizinhos, eles constam das resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Certo, pessoal? Coloquei aqui para vocês algumas anotações simples. Lembrar que aconteceu em 78, que eles concordavam em fazer as pazes entre as nações, perdão, que foi mediado pelo Jimmy Carter e que aconteceu entre Israel e Egito, certo? Agora a gente tem aqui para falar a respeito da guerra do Iraque e do Irã. Durante o século XX, o Irã ele conviveu com um governo totalitário, controlado diretamente pela dinastia que ali habitava. Durante as décadas de 30, esse povo, no novo governo, decidiu se afastar das influências políticas dos russos e dos britânicos, para empreender uma aproximação com o regime totalitarista, perdão, dos alemães. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o posicionamento político iraniano ele acabou sofrendo a oposição das tropas aliadas, que decidiram invadir a nação persa. Com isso, ocorreu um processo de renovação política no Irã, que veio a colocar esse país em proximidade com os países ocidentais. No entanto, a predominância religiosa xiita organizou um forte movimento de oposição, que veio a lutar contra o processo de ocidentalização das práticas e instituições do país. No ano de 77, esse movimento conseguiu promover o retorno do conservador Ayatollah, que viria a transformar o país em um estado teocrático, a respeito dos ensinamentos de um Deus. A consolidação do governo do Ayatollah veio a representar uma ameaça aos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos e do Iraque, que eram os países vizinhos. E essa oposição se iniciou quando o próprio governo iraniano ele decidiu cortar as relações diplomáticas e econômicas que eles tinham com os Estados Unidos. Com isso, o governo norte-americano ele perdia um dos seus mais importantes aliados e fornecedores de petróleo em todo o Oriente Médio.
Diante desse impasse, os Estados Unidos passou a estreitar as relações com o Iraque, visando a deflagração de uma guerra que pudesse derrubar o regime islâmico iraniano. Na época, o Saddam Hussein ele usou de uma injustificada disputa pelo controle do canal de Shat El Árabe, por onde ambos os países eles realizavam o escoamento de seus produtos. Mediante a negativa iraniana de ceder esse território, o Saddam ele decidiu invadir o espaço iraniano e destruir uma das maiores refinarias do mundo. Enquanto os iranianos eles realizavam os ataques contra a ação intervencionista do regime do Saddam Hussein, os Estados Unidos e outras nações árabes da orientação sunita apoiaram militarmente as forças iraquianas. Nesse meio tempo, a maioria curda que vivia no Iraque aproveitou do período instável para guerrear contra o ditador Saddam Hussein, na esperança de estabelecer um governo independente na região. Contudo, o reforço bélico estrangeiro serviu foi para promover o genocídio dessa famigerada minoria étnica. A declaração desse conflito paralelo permitiu que os iranianos eles resistissem durante 8 anos contra as intenções políticas e econômicas dos seus principais inimigos. O prolongamento dessas lutas ele acabou desgastando os dois lados do conflito. E, com isso, seguindo a orientação da ONU, eles assinaram um cessar-fogo que preservou os mesmos limites territoriais anteriores à guerra. Dessa maneira, mais de 700 mil vidas foram ceifadas para que não houvesse nenhum tipo de alteração que acabasse com o impasse. E depois disso, vários países árabes eles decidiram se reaproximar do governo iraniano, respeitando esse regime e seus governantes. Por outro lado, o Saddam Hussein ele acabou perdendo o apoio militar dos Estados Unidos, que também desistiu de intervir diretamente no cenário político do Oriente Médio. Alguns anos depois dessa guerra, o projeto intervencionista do Saddam ele viria entrar em conflito com os interesses dos próprios norte-americanos no momento em que se iniciou a chamada Guerra do Golfo. Vocês vão ver melhor em história, tá certo? Conflitos no Oriente Médio pós-Guerra Fria. A gente tem que entender que com a queda da União Soviética, os conflitos no Oriente Médio eles se tornaram até piores em alguns casos, seja pela interferência americana ou europeia, ou seja pelas próprias divisões internas que aconteceram. Para resumir, a gente pode delinear 3 núcleos de conflitos. Seriam os conflitos de petróleo, os conflitos religiosos e os conflitos regionais. Primeiramente, os conflitos de petróleo. Perdão. A invasão do Kuwait pelo Iraque, depois a invasão do próprio Iraque pelos americanos em 91 e em 2003, podem ser considerados como conflitos pelo controle dos poços de petróleo. Além disso, a própria guerra da Síria, conta com a participação da Rússia, que a gente vai ver melhor na próxima aula. Tem uma aula especificamente falando a respeito da guerra na Síria, que está acontecendo agora, que é também um assunto muito atual. E muito em função dos interesses daquele país de manter o seu monopólio da distribuição de gás natural para a Europa. Por isso, essas ações relacionadas aos conflitos do petróleo. Quanto aos conflitos religiosos, atualmente a gente tem que no Oriente Médio eles são divididos, principalmente a atuação dos grupos radicais como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Mas os conflitos árabes e israelenses, eles não deixam de ter um fundo religioso como motivação, embora se encaixem melhor no próximo núcleo, que serão os conflitos regionais. Nesse ponto, existem novamente os conflitos políticos internos entre os países denominados pelos sunitas e identificados com o Ocidente, como a Arábia Saudita, contra os países denominados por xiitas, como o Irã, que seguem seu caminho próprio. Mas Israel continua sendo o principal foco de ódio de muitos países árabes, independente da corrente religiosa de poder. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda que o Oriente Médio é uma região muito conflituosa, principalmente pela geografia do local, porque ali aconteceram muitas guerras e muitas disputas. Lá a gente tem a ascendência muito grande do pessoal disputando por água, porque é uma localidade em que a água é escassa, como eu disse para vocês anteriormente. Por isso eles disputam o Canal de Suez, disputaram as passagens do Mar Vermelho.
e as rotas de comercialização, e é também uma região muito rica em petróleo, e por esse motivo, muitos países estão interessados nessa região, e, e eles se favorecem dos conflitos religiosos e regionais para colocarem em choque esses grupos, que por si só já são fundamentalistas e divergem entre si. Tá certo, pessoal? Esse daqui foi o encerramento da nossa aula sobre o Oriente Médio e sobre os conflitos. Qualquer dúvida eu me disponho a solucioná-las, vocês podem me chamar. Na próxima aula a gente vai estar falando um pouco a respeito da guerra na Síria, que é um assunto extremamente relevante por conta da atualidade, por conta de estar acontecendo agora. É muito possível que caia na sua prova do Enem, no seu vestibular. Então, desejo a vocês bons estudos e agradeço mais uma vez pela atenção. Tá certo, pessoal? Boa noite.